Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que depois de haver Deus criado todas as outras criaturas, Ele criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, dotados de conhecimento, justiça e genuína santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, contudo, sujeitos à possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, a qual era sujeita à mudança. Além dessa lei escrita em seus corações, receberam o mandamento para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, os quais, enquanto observassem, seriam felizes em sua comunhão com Deus e teriam domínio sobre as criaturas. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e este é o nosso programa evangélico, A Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, sediada no Conjunto Ernesto Geisel, e também uma produção da Secretaria de Missões da nossa igreja local, que está sob a coordenação geral do reverendo Eudes Lopes Cavalcante, que já se encontra aqui conosco nos estúdios. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos, e representando aqui a Secretaria de Missões, mais uma vez, o nosso irmão diácono Nivaldo. Estamos aqui tão somente para cumprir o ídolo do Senhor Jesus, que é levar o seu evangelho a toda criatura, e estamos aqui para cumprir esta tarefa de forma simples, mas de forma também pura. Que Deus, pelo seu Espírito Santo, esteja usando essa programação para abençoar a vida de cada ouvinte da CPED FM 96.1, você que está aí em casa, fazendo aquela refeição, você que está no trabalho, você que está de repente na estrada, que o Espírito de Deus esteja tocando a sua alma através das canções, através dos estudos bíblicos que serão aqui ministrados, enfim, através de toda a nossa programação, que vai até aproximadamente 13 horas da tarde. Como sempre, temos uma programação bem recheada para a sua edificação espiritual. Então, continue conosco. Você que é de outra denominação é bem-vindo. Este programa não é apenas para a família congregacional, mas é para cada crente em Cristo Jesus, e até mesmo para aqueles que são simpatizantes do Evangelho e que pertencem a outras tradições religiosas. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos, como sempre, começar invocando a bênção do Senhor, não é? E vamos, para isso, convidar o nosso diácono Nivaldo, que já está aqui, não é? Na expectativa, e logo após estaremos adorando ao Senhor com um belo hino de louvor. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Eterno Deus, em Teu nome aqui nos encontramos nesta tarde, com um propósito único de Te adorar na beleza da Tua santidade. Te pedimos nesta hora por aqueles que estão sintonizados neste programa, que eles possam abrir os seus corações e receber a mensagem deliciosa do poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a todos nós que fazemos este programa, Senhor, que haja uma continuidade para a glória do Teu nome, uma continuidade, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, e que todos possam
serem alcançados pela tua graça. E pedimos pelo pastor Eudes, pelo pastor Samuel, enfim, por todos nós que fazemos a Secretaria de Missões. Que Deus possa nos abençoar de maneira tal que os nossos corações possam sair, e o de vocês também que estão na escuta, grandemente abençoados e alimentados pela palavra de Deus. Nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi humilhante, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi no mundo. Criatura assim criou, e da terra o homem então formou, com todo carinho das suas mãos, deu-lhe a sua imagem e semelhança, e vida do seu próprio coração. Deus o mundo todo fez para o homem habitar, cuidar e possuir. Deus, que é o próprio amor, lhe ensinou a amar e não a destruir.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Acabamos de ouvir na linda voz de José de Paula a canção Plano Original. Queremos dedicar esta linda canção para o enlevo espiritual e alguns ouvintes nossos, né, que têm acompanhado com bastante frequência a nossa programação. Nosso alô especial vai para a nossa irmã Nil, que está na escuta, né, e também a nossa irmã Nazaré. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. E também aqui, pastor Eudes, no WhatsApp, né? Temos vários ouvintes também, né? É verdade, é verdade. Nós queremos, da paz do Senhor, os queridos que estão aí no WhatsApp, se comunicando conosco e também aqueles que estão nos ouvindo. Agora eu queria, Samuel, nesta tarde, no início dela, né, dar um alô especial ao presbítero José Luiz e a sua esposa Glória, lá da Assembleia de Deus em Sapé, né? Estão na escuta. E também o irmão Camelo e a sua esposa Lúcia e outros irmãos aí dessa cidade maravilhosa, que a minha família cidade abençoada, tem origem lá, verdade, né? Essa entroncamento, a minha família é dali, por parte de pai e de mãe. E amém. Queremos abençoar os irmãos nesta manhã, no poderoso nome de Jesus, e que Deus continue dando graça a todos em nome de Jesus. Amém. Nosso saludo também vai para os irmãos lá do bairro das Indústrias, para o pessoal aqui de Jaguaribe e também para os irmãos lá de Mandacaru, que sempre estão na escuta da nossa programação. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Continue em sintonia, né, conosco. E o convite continua aberto, né, pastor? Se você quiser nos fazer uma visita, é só nos procurar lá na Rua Elba Maria Silva da Costa, né, vizinho ao Senec, no Conjunto Ernesto Geisel. Ou então, se quiser fazer uma visita virtual, é só acessar o nosso site. O endereço é 3iec.com.br, né? E lá você vai poder nos conhecer melhor, até ver pregações em vídeo, né? E nos conhecer, vamos dizer, de forma física, né? Fisionômica. Amém. Amém. Graças a Deus, né, Samuel? Nós somos a Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Nós temos aqui 7 igrejas, né, congregacionais, fora congregações, aqui em João Pessoa, e outras aí que não tem a sequência primeira, segunda, terceira, né, como, por exemplo, a comunidade evangélica Bessamar, a igreja congregacional no Bessa e assim por diante. Os queridos que estão nos ouvindo, quiser fazer umas visitas, nós somos extremamente gratos ao Senhor por isso, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Mas eu queria aqui falar um pouquinho sobre a turma aí da igreja que está na escuta e está cobrando um alô para a mocidade. Então, jovens queridos, você mora no coração dos pastores da igreja, especialmente no meu coração. Deus abençoe vocês, eu tenho por vocês uma estima toda especial. A turma do coral da igreja Filhos do Rei também está pedindo um alô. Deus abençoe aí essa turma maravilhosa que Deus levantou na igreja para celebrá-lo, né, de forma organizada, bonita, né, para a glória de Deus. Vai também para o conjunto Ebenezer, né? Essas irmãs maravilhosas que estão servindo, né, ao Senhor, o Getsemane e assim por diante. É verdade, pastor. E lembrando que daqui a pouquinho, né, após o estudo bíblico desta tarde, nós estaremos abrindo os microfones aqui, né, da rádio, da nossa programação, para você participar ao vivo conosco, respondendo, né, a pergunta do mês, que é a seguinte: quais os nomes dos personagens bíblicos que sustentaram as mãos de Moisés na batalha contra Amaleque, ou contra os amalequitas? Você já sabe? Então, após o estudo bíblico desta tarde, ligue para
com a nossa programação e participe. No próximo programa, que é o último programa do mês, estaremos sorteando uma Bíblia de estudo, Bíblia Mulheres Diante do Trono, pastor. Essa é boa mesmo, viu? É para ficar diante do trono. Então, no próximo sábado, viu? Não perca tempo, não perca a oportunidade. É uma bênção de Deus, né? Que você vai receber através da nossa programação. Mais uma bênção de Deus, além dos estudos bíblicos, da palavra que é aqui ministrada e também das canções que são aqui tocadas. Amém? Pastor Eudes, hoje estaremos estudando que livro da Bíblia? Pastor Samuel, Diácono Nivaldo, Fernando, que está aqui no controle da CPAD-FM, dos estúdios, nossos queridos ouvintes, nós vamos hoje dar uma olhadela no livro de Ruth, não é? Esse livro pequeno, são 4 capítulos, no entanto, traz mensagens preciosas, né? Inclusive aquela referente ao parente remidor, porque Boaz era um tipo de Cristo, apontava para a obra redentora que Jesus iria realizar na cruz do Calvário, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este livro, para a glória de Deus. Amém. Então fique à vontade, né? Muito bem. Então, queridos, vamos logo olhar para a questão do título deste livro. Ruth significa amizade, né? Esse é o título do livro, né? É um dos livros que recebe o nome de uma mulher na Bíblia. O outro é o livro de Esther. Então, na Bíblia Sagrada, 2 livros, né, recebe o nome de 2 mulheres. Inclusive, 2, uma gentia, que no caso aqui de Ruth, e a outra judia, que era a própria Esther. Né? Pastor, abrindo parênteses, a gente sempre tem a tendência de elogiar os homens, né? Os grandes servos de Deus, mas também tem as mulheres, né? A Bíblia fala de mulheres poderosas, né? Mulheres preciosas que Deus levantou para ministrar no meio do povo de Israel, né? Mas é a exceção à regra. Nós tínhamos Débora, né? que era uma juíza, né? Temos outras mulheres, Ana lá no Novo Testamento, Dorcas e assim por dentro. Deus sempre usou as mulheres dentro do ministério da igreja para a glória dele e para abençoar as pessoas. Né? Amém. Bom, em relação ao título do livro, como nós já falamos, Ruth significa amizade e é um dos livros da Bíblia que recebe o nome de uma mulher, o outro é Esther. A autoria deste livro é do profeta Samuel, tudo indica, né? Ele era a pessoa mais qualificada para escrever este livro, como também o livro de Juízes, né? Que nós já dissemos no sábado passado. A data aproximada para aquele período de Juízes, 1340 a.C. Muito bem. Qual o tema deste livro? O amor que redime. Justamente o amor de Boaz por Ruth, né, que faz com que ele redima, né, a propriedade e a tome como esposa, né, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Muito bem. Qual o propósito deste livro? Retratar o ânimo religioso e amor de 2 mulheres de países diferentes numa época de rivalidade interracial, violência e idolatria. E lembrar a relação de Davi com Moabe, né? que Moabe era filho de Ló, sobrinho de Abraão. Tem um parentesco distante com Israel, né? Então lembrar que Davi tinha uma relação com Moabe e a consequente linhagem do Messias que incluía gentios nela. Então, se você olhar em Mateus capítulo 1, verso 5, está dizendo lá que a linhagem de Jesus tinha 2 gentias, né? Raabe, a meretriz, que era cananeia, e Ruth, a moabita, está lá registrado na Santa Palavra do Senhor, né? Agora, em relação às características deste livro, eu queria informar os nossos queridos ouvintes que são as seguintes. É um dos livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher, que já foi dito. Descreve, este livro, a alegria, pesar de uma família judia numa época de infidelidade e apostasia de Israel, foi o período dos juízos. Ilustra o fato do plano divino redentor, incluir os gentios, sendo no AT, enxertado no povo de Israel pelo arrependimento e a fé em Yahvé, o Javé, o Jeová, o Deus, né? A redenção é o tema central do livro, sendo Boaz um tipo de Cristo como parente remidor. Contém uma das mais bonitas declarações de fé do Antigo Testamento. Eu vou ler aqui para os nossos queridos ouvintes, se encontra em Ruth capítulo 1, verso 16,
diz assim a palavra do Senhor, naquela confissão que Ruth fez de fé. Respondeu Ruth: não me instes que te abandone e deixe de te seguir, pois para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo, é a declaração de fé, né? Será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Muito lindo. Então, aí a declaração de fé, uma das mais bonitas, né, que nós encontramos no Antigo Testamento, é a palavra do Senhor, né? Muito bem. Traça um retrato realista da vida, né? Com seus contratempos, mas também mostra que a fé, a fidelidade a Deus, converte a tragédia em alegria ou em triunfo. Essas são as características do livro de Ruth. O livro pode ser esboçado em 4 partes. Primeira parte é a decisão de Ruth pelo Senhor na terra de Moabe. Inclui as informações sobre a fome em Belém, as mortes em Moabe, que morre o marido de Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e a decisão de Noemi e Ruth de voltar para Belém, né? Está no capítulo 1. No capítulo 2, o trabalho de Ruth para Noemi nos campos de Boaz. Trabalho humilde, o encontro providencial com Boaz, porque Deus estava naquele negócio, e o cuidado providencial de Boaz por Ruth. Está no capítulo 2. No capítulo 3, relata o noivado de Ruth com Boaz, na eira, né, onde fazia toda aquela... recolhia o trigo, as espigas para... Né, ela estava ali. Muito bem. O proveitoso conselho de Noemi a Ruth, o proveitoso encontro de Ruth com Boaz, o feliz comunicado de Ruth a Noemi, que justamente tinha sido favorável àquele encontro com aquele homem, e ele tinha aberto as oportunidades para ela. E na parte a quarta parte deste livro, no seu esboço, nós encontramos o casamento de Ruth com Boaz, à porta da cidade, né? Que os acordos eram feitos na porta da cidade. O direito de resgate procurado, né? Porque ele procura a pessoa que tinha direito ao resgate, aí a pessoa desiste, então entra Boaz, que era o segundo na lista de espera, digamos assim. Ele foi quem é o resgatador. O preço do resgate estipulado, o casamento de Boaz abençoado, aí o nascimento de Obed, né? E a genealogia de Davi delineado. Está no capítulo 4. Agora, uma coisa importante neste livro que eu queria enfatizar, a questão da cristologia, né? Porque, não sei se os queridos se lembram, na primeira apresentação nossa aqui neste programa, falamos sobre uma visão panorâmica da Bíblia Sagrada. É verdade. E nós dissemos que Jesus está identificado em cada livro da Bíblia. Então, em Ruth, ele é o parente remidor. Então, Boaz é um tipo de Cristo. Então, nós podemos fazer a seguinte aplicação típica de Cristo, a Cristo e a igreja, naquele episódio ali de Ruth e Boaz e Ruth. Muito bem. Cristo tornou-se membro da raça humana como um parente qualificado. É o seguinte, que para a pessoa resgatar, né, lá conforme manda lá o Levirato, aquela lei que existe no meio do povo de Israel, né, quando acontecia aquele episódio, tinha que ser uma pessoa qualificada, não era qualquer pessoa. Uma pessoa que tivesse condições financeiras suficientes, fosse da família, não poderia ser uma pessoa estranha, né? Então, Cristo tornou-se membro da raça humana como um parente qualificado, para poder ir à cruz e morrer pelos nossos pecados. Amém. Não poderia ser um anjo, porque um anjo não seria da raça humana, não havia identidade do anjo com a raça humana, então teria que ser o Filho de Deus encarnado, né? Muito bem, Cristo proporcionou na cruz a plena redenção pelo pagamento das dívidas humanas e provisão para a felicidade do homem. Então, toda aquela dívida, né, que o homem contraiu, né, diante de Deus por causa dos seus pecados, foram pagas por Jesus na cruz do Calvário, e isso fez Boaz quando resgatou a propriedade que era de Noemi, da sua família, e em contrapartida levou também Ruth como sua esposa, porque quando o indivíduo resgatava a propriedade, então ele tinha que receber também
as pessoas envolvidas. No caso, o homem lá desistiu porque ele tinha filho e não queria compartilhar sua fortuna, os seus bens com outras, né? Então ele desiste e aí Boaz entra em ação e ali cumpre o papel de Cristo, né? Ou melhor, o tipo de Cristo. Cristo tornou-se idôneo, defensor e mediador do homem, quer dizer, está devidamente capacitado. Cristo é o tipo do noivo celestial, né? Que tomando uma noiva gentia, né? E a quem deu assim assistência e provisão, né? Essa aí é a cristologia do livro de Ruth. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o levirato. O que é isso, né? E qual é o objetivo e quais os textos bíblicos que consolidam essa instituição no meio do povo de Israel? O significado do levirato é o seguinte: o casamento da viúva com o irmão do seu marido, né? Nós temos na Bíblia o caso lá de Judá e Tamar, né? Nós temos esse caso aqui também, né? E qual era o objetivo do levirato? Preservar o nome e a linhagem do falecido e prover sustento à viúva, porque Deus tinha preocupação muito grande no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que as viúvas não ficassem desamparadas. Então o levirato atendia também essa necessidade. E os textos bíblicos começam lá no caso de Tamar e Judá, em Gênesis 38, verso 8. Então o levirato ali é afirmado, né? O princípio ali é afirmado e firmado o princípio. E em Levítico 25 a 28, está formulado o relacionamento do resgatador com o parente, como parente, não é? Com o parente. E em Deuteronômio 25, 5 e 6, tornou-se a legislação para obediência no meio do povo de Israel. Deus sancionou o princípio e Israel teria que seguir aquele princípio. Interessante notar o seguinte, que um dos filhos de Judá, não é? Ele foi punido por Deus, chamado Onã, porque ele não quis cumprir um levirato. Relacionava-se com a sua esposa, né, que fora esposa da viúva, que foi esposa de Er, que foi morto por Deus por causa da perversidade daquele jovem, e ele não queria que fosse gerado filhos, né? Deus leva a sério mesmo, então, né? Deus destruiu a vida dele por causa disso. Amém. A palavra de Deus é muito linda, né, pastor Eudes? Ela é suficiente, tem mensagem para todas as ocasiões. Por isso que nós costumamos dizer que ela é a nossa regra de fé e prática. É de se estranhar alguém que se diz cristão, né? E não tem a Bíblia por sua base, como seu manual de vida, né? E nesse estudo que nós fizemos aqui, foi apenas um panorama, como sempre, né? Mas quantas lições não tiramos para a nossa vida diária, né? Nossa vida espiritual, nossa vida cotidiana. E uma coisa que me chama muita atenção é que tudo isso aconteceu num período onde, como a gente viu no estudo passado, a maioria das pessoas faziam aquilo que vinha na sua cabeça, fazia o que parecia mais reto, não havia rei em Israel. Foi no tempo do juízo, né, que aconteceu esse episódio de Ruth, mas ela procurou, juntamente com Noemi, juntamente com Boaz, não seguir a maioria, não ser uma Maria vai com as outras, né? Mas decidiu ser fiel a Deus, obediente à palavra de Deus, e por isso foram abençoados, né, pastor? Sem dúvida. Inclusive, a gente percebe que no meio de todo aquele caos, né, aquela época difícil que Israel vivenciou, né, de apostasia, aqueles períodos cíclicos que são informados no livro de Juízes, mas Deus mantinha algumas pessoas fiéis a ele. Por exemplo, Deus sempre tem o seu povo, né? O Boaz, a Bíblia diz que quando ele chegava na eira, no lugar onde o pessoal trabalhava, ele era bem-vindo, era um patrão que era querido pelos seus funcionários. Então havia aquela saudação na uma época, pessoa né, piedosa, era de paz, de amistosidade. Cordial. É até uma lição muito grande para os patrões de hoje, né? Inclusive Amém. Para os evangélicos, para tratar os seus funcionários adequadamente, porque isso faz parte da convivência cristã ensinada pela palavra de Deus. Amém. Então, pastor, é mais uma lição para nós, né? Essa postura de Ruth, de Boaz, de Noemi, né?
Agora, essa frase dela, de Ruth para Noemi, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Isso foi uma questão de mera amizade entre elas ou uma questão de fé? É interessante observar, Samuel, o seguinte, é porque vamos olhar o contexto, né? A Bíblia diz que Noemi sai da sua terra, lá de Belém para Moabe. Né? E com seu marido e seus 2 filhos. Lá os filhos casam com 2 mulheres moabitas, né? Muito bem. Agora... E Ruth casou, no caso, com o Malom. Né? O outro era Quilion. Veja bem, então, o que acontece... Por que ela fez aquela declaração? Aquela declaração foi fruto de alguma coisa que ela observou na vida de Noemi e do seu esposo. É verdade. Porque como é que ela iria chegar, uma mulher que morava num país estrangeiro, tinha sua religião, deuses, seu povo, sua cultura. Exatamente, politeísta, e agora ela vai professar a fé no Deus de Israel, a ponto de empenhar a sua vida. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Houve uma obra do Espírito de Deus poderosa no coração de Ruth, quando ela ouviu viu o testemunho e ouviu certamente as palavras da boca de Noemi ou do seu marido, assim. E aquilo gerou aquela obra maravilhosa, e ela termina professando a sua fé, que é uma fé que a gente observa maravilhosa, a ponto a importância do testemunho de vida, né, pastor? Sem dúvida. Não só o testemunho de vida, mas também de falar, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Com certeza Noemi deveria falar do Deus de Israel, os feitos dele, né? Sem dúvida. E outra coisa também, o culto, né? Ali, numa época que eu sei que estava distante do santuário, né? Porque o santuário estava ou em Siló ou em Gilgal, lá na terra de Israel, mas ela mantinha a sua fé viva no seu coração, e certamente ela adorava o seu Deus, e ela observava, as pessoas veem e terminam. Amém, glória a Deus. A gente chama se convertindo, mas na realidade não é, ninguém se converte a si mesmo. A conversão é uma obra do Espírito de Deus no coração da pessoa. Amém, pastor. Que Deus lhe abençoe, continue lhe dando sabedoria e capacitação todos, né? Para ministrar sua palavra. E a cada um dos nossos ouvintes. Estão vendo que maravilha, meus amados irmãos e amigos, né? Que Deus possa aplicar na vida de cada um de vocês, no mais interior do ser de vocês, a sua palavra hoje e sempre. Amém? Daqui a pouquinho estaremos abrindo os nossos microfones, mas vamos ouvir na voz de Samuel Mariano um belo hino intitulado Mistério. O que nós acabamos de ouvir é um mistério, né, pastor Eudes? Amém. Deus abençoe. As coisas de Deus não têm explicação, são mistérios. É mistério, é mistério. E quem tentar compreender morre sem entender, porque é mistério. Entra numa cova de leões e sobrevive. Pela manhã ainda dá um grito: Rei! Para sempre vive. Tente, se você puder, me dê uma explicação. Você me explique como é que uma chave de madeira consegue abrir o mar e milhares de pessoas a pé enxutos atravessar. Estude esse fenômeno e, se puder, me dê uma explicação. Você me explique como é que 13 voltas e um grito coloca muro no chão, sem precisar de bomba. Depois do grito se ouve a implosão. É difícil imaginar, pois este assunto é muito sério. Você me explique como é que 3 jovens entram na fornalha e não se queimam, e Deus
deixar sua marca lá dentro ainda passeia. Você não sabe explicar, pois este assunto é mistério. É mistério. É mistério. As coisas de Deus não têm explicação, são mistérios. É mistério. É mistério. Quem tentar compreender morre sem entender, porque é mistério. Me explique como é que de uma só vez Deus escuta todos nós e de forma alguma Ele confunde a nossa voz. Quando estamos de joelho clamando a Ele em oração, você me explique como é que Deus complica, descomplica e explica porque complicou. Sem nunca ir a uma escola, mas nos professores, Ele é o professor. Deve haver em algum lugar para isso uma explicação. Você me explique como é que Cristo desce ao mundo para morrer por mim, mesmo sabendo que eu era todo cheio de defeito assim. Aquela morte lá no Gólgota, será que tem uma explicação? Você me explique como é que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, que com gemidos intercede por nós e inspira nosso canto, e ainda derrama nesta igreja uma cachoeira de unção. Amém. É mistério, viu? As coisas de Deus são misteriosas, mas são maravilhosas ao mesmo tempo, né, Fernando? Queremos, inclusive, aqui mandar o nosso agradecimento ao nosso sonoplasta, né, Fernando, que sempre tem nos dado aquela ajuda. E você, né, que já sabe a resposta do mês, então ligue para nós e participe do quadro A Bíblia Pergunta e você responde. Nossa pergunta é ainda: quais os nomes dos personagens bíblicos que sustentaram as mãos de Moisés na batalha contra Amaleque? Temos já um ouvinte com quem falo. Alô, a paz do Senhor. Alô, com quem falo? A paz do Senhor, irmã Verônica. Paz, irmã Verônica, seja bem-vinda. A paz do Senhor, eu vou cantar um corinho antes que meu credo acabe. Ah, irmã, não tem... A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. Amém. A minha vida Jesus transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. Amém, irmã Verônica. Já... Me amou de todo o coração. Vem buscar teu sorriso e acerte a minha mão. Me amou de todo o coração. Demonstra teu sorriso e aperte a minha mão. Amém. Deus abençoe. Você aí, que está aí no estúdio e todos os ouvintes da CPAD, da Voz Congregacional. É de Leusa que está na escuta. Amém. Que é deficiente visual, também está ouvindo. E desejo um abraço aí para todos vocês. E a resposta aqui do que vocês estão fazendo se encontra esse 17 versículo 12. Né, que quando Arão estava... É só dizer os nomes vara, né? dos personagens, irmã. E Arão. Amém. Deus abençoe, viu? A senhora e sua família. Tem mais um ouvinte na linha? Com quem falo? Pai do Senhor. Zé Antônio, daqui do Bahia. É Antônio? José Antônio. José Antônio, de onde? Daqui do Bahia, do Bairro de São Bento. Amém. Seja bem-vindo, irmão. Já sabe a resposta? Já, Arão e Ur, né? Êxodo 17. Ok, me dê seu telefone para arquivar aqui.
8876 8876 5045. 5045. O irmão é de que denominação? Toda a igreja pentecostal. Aqui Pentecostal, amém. Seja bem-vindo, viu? Deus lhe abençoe. Obrigado, pastor. E até o próximo sábado, viu? Deus quiser. Deus a paz. Ele está respondendo aqui pelo WhatsApp, Arão e U, viu? Bruno, né? Tá Bruno. certo, tá registrado aqui. Tem mais um ouvinte na linha, com quem falo? É Alba. Alba, É. amém. De onde? Mandacaru. De novo, a irmã já participou, não é? É. Fica à vontade, irmã. Cadeira cativa, né? Arão e Hugo. Certo, o seu nome já está aqui registrado, viu? Para sorteio, tá bom? Tá bom. Deus abençoe todos vocês aí. Tem mais alguém, Fernando? Paz do Senhor. Amém, com quem falo? Verônica, aqui do Colinas do Sul. Verônica Colinas do Sul. Fica à vontade, irmã. Colinas do Sul 2. O nome das pessoas foram Arão e Hugo. Ok, me dê seu Seguraram as telefone. mãos. Me dê seu Que Deus telefone. abençoe, tá? Me dê seu Todos, telefone, tá? me dê seu telefone, irmã. 8750 8750 2422. 2422. Seja bem-vinda, viu? Tá, fica na paz, Senhor Jesus. Todos, Amém, viu? amém. Temos mais alguém, Fernando? Temos mais um ouvinte? André de Joyce, ele também está respondendo aqui, vou colocar o nome Ok, dele para concorrer, né? ok, André. André, para sua esposa, né? A Bíblia, né? Ok, André. Tem mais um ouvinte, né, Fernando? Com quem falo? Alô? Alô? Papai do Senhor, Amém, com quem falo? Cruzeiro do Mangabeira 7. Eu não entendi. É Célia? Zélia. Mangabeira Zélia. 7. Mangabeira 7. Fica à vontade, dê a resposta, irmã. Eita, como foi a pergunta? Esqueci, ó. Quais os nomes dos personagens bíblicos que sustentaram as mãos de Moisés na batalha contra Amaleque? Arão e Uzi, meu amigo. Ok, me dê seu telefone para contato. 87875782. Eita, devagar, 87... 87 Hã? 5782. 5782. A irmã de que denominação? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Deus abençoe. Seja bem-vindo. É da nossa família, né? Da família do povo de Deus. Amém. Amém. Temos mais alguém? Nosso último ouvinte, viu? Com quem falo? É com Vilma, Vilma, de onde? daqui de Bahia. Bahia. Qual é a resposta, irmã Vilma? É Arão e U. Arão e U. Me dê seu telefone. 88 21 21 8894. 8894. Deus abençoe, viu? Até o próximo sábado, se Deus quiser. Bem, Amém. Estamos finalizando o quadro da Bíblia Pergunta, né? Você responde devido ao tempo, porque ainda temos aqui alguns avisos, né? Da Secretaria de Missões. E um deles é sobre o seminário, né? Teológico Evangélico Congregacional, o famoso STEC, que funciona ali no bairro Cruz das Almas FM. Queremos comunicar que as matrículas estão abertas para alguns cursos, né? Formação curta em teologia, que é um curso de 3 anos, o valor é R$150. E também temos o curso de formação plena em teologia, o curso completo de 4 anos, o valor também é R$150. E para quem quer se especializar na área de missões, temos um curso também de formação em missões urbanas de 1 ano e meio, o valor é de R$60. Basta entrar em contato conosco que a gente passará mais informações. Você que de repente tem uma chamada, né, missionária, uma chamada pastoral, ou quer se especializar no conhecimento da palavra de Deus, quer ser o melhor professor de escola dominical, o melhor oficial na sua igreja e assim por diante, então uma ótima oportunidade. Mas, irmão Diácono Nivaldo, fica à vontade, a paz do Senhor, boa tarde. Quais são os nossos aniversariantes? Pai do Senhor, irmão Pastor Samuel. Boa tarde, ouvinte da CPAD FM 96.1, que está aí na escuta do programa. Antes de anunciar os aniversariantes da semana, eu quero mandar um alô aí para o pastor Isaac, da Primeira Igreja Batista do Jardim Aeroporto, na cidade de Bahia. Que Deus possa abençoá-lo ricamente, pastor Isaac. Também para a irmã
Alice, diaconisa da Igreja Batista no Jardim Veneza. Que Deus possa abençoá-la ricamente. Sem mais delongas, anunciamos agora os irmãos da nossa igreja aniversariantes. Luiz Vasconcelos, da Rota do Sol. Do dia 15, Andrade do Geisel, Janiela Andrade do Geisel. Do dia 17, Jair Costa do José Américo. Dia 18, Diácono Marcos Soares. Dia 18 ainda, Maria José Teixeira, Rota do Sol. E dia 18 ainda, Emília Lopes de Hernando Sátiro. Dia 19, Enoque Monteiro do Geisel. E no dia 20, Gabriele do Hernando Sátiro. Ainda do dia 20, Dijanilson Rodrigues do Geisel. Que Deus possa abençoá-los, irmãos, ricamente. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Queremos ainda mandar um alô para o pessoal da Casa de Acolhida lá no bairro dos Estados e comunicar que hoje à tarde, né, pastor, eles estaremos fazendo uma visita a vocês. Nosso alô especial vai para os educadores Lourdes Medeiros, Eugênia, Carmen e Letícia, e para toda a turma aí, né? Maria da Luz, Elias, Márcia, Marcos, Thelma, Regivaldo, Josivaldo, Késia, José Severino, Otacílio, Josemar, Cícero, Cláudio e Edglês. Que Deus abençoe a todos vocês. Também queremos anunciar aos nossos amados ouvintes, né, que neste domingo estaremos realizando cultos em nossa igreja sede, lá no Conjunto Ernesto Gás, vizinho ao Senec, tanto pela manhã como também à tarde. Faça-nos uma visita. Você que mora aí na Rota do Sol, né? Temos também congregação na rua Maria José da Silva, sem número, depois do posto de gasolina, a segunda rua direita, caminho da Praia do Sol. Procure lá o presbítero Silas. No Valentina, o nosso endereço fica na rua Padre João Félix de Medeiros, 98, por trás do supermercado Bem Mais. É muito fácil de localizar. Procure lá o presbítero Enoaldo. No Hernani Sátiro, nosso endereço fica na rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à escola Carmelita Gomes. O responsável é o presbítero Saul. E no José Américo também temos um ponto de pregação na rua Antônio Ximenes, 144, próximo ao bar do Pereira. O responsável lá é este que vos fala, o pastor Samuel Santos, e também o nosso irmão diácono Nivaldo. Pastor Eudes, as considerações finais. Hoje o programa foi bem recheado, bem participativo, né? É verdade, é verdade. Eu queria mandar um alô aqui, porque o WhatsApp aqui não para, né? A Levi pede que a gente mande um abraço para a sua esposa Isolene. Isolene, Deus te abençoe, minha filha. Continue firme nos caminhos do Senhor, né? Os oficiais da igreja, Gênesis, que ligou para cá, para Presbítero Gênesis, os Amém. outros oficiais, presbíteros e diáconos, obreiros, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. E vamos estar presentes nas reuniões da igreja para glorificar o grande nome do Senhor, né? Amém. Que Deus abençoe todos os ouvintes da CPAD FM 96.1. Vamos finalizar com uma oração, junto com o nosso pastor Eudes Lopes Cavalcante. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta tarde de proclamar as grandezas de tua palavra e do Senhor nosso Deus. Queremos te agradecer por esta emissora e pedimos por todos os nossos ouvintes que eles tenham um dia, restante de dia abençoado na tua santa presença. E aqueles que ainda não professam a fé em Cristo, que possam nesta tarde abrir o coração, aceitar Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas para ir para os céus morar com Ele e conosco também. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva.